a partir do verso 15. Colossenses 1, a partir do verso 15. Se a tecnologia não ajudar, eu peço aos irmãos que abram nas suas Bíblias para a gente poder acompanhar o texto, tá? Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Colossenses 1, a partir do verso 15. Estarei lendo na minha versão, os demais irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Quem é esse ele de quem Paulo fala? Esse ele é Jesus. E através dele, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. Nós temos a paz que é a presença do Deus vivo nas nossas vidas. Então, convido você nesse momento a louvar conosco a esse Deus que é a palavra, a esse Deus que é o princípio e o fim. Vamos louvar o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Através desse nome nós temos a paz. Os irmãos podem sentar. Nesse momento eu vou chamar a irmã Beni aqui à frente. Boa noite, irmãos. Estamos aqui neste momento, para aquele momento especial que eu gosto de ouvir alto e forte. Como é que fala? O tema da campanha de missões. Eita, que coisa linda! Todo mundo hoje almoçou, jantou, tomou café. E assim também nós vamos lembrar, né, que tem mais alguma coisa, que é a divisa, que diz o quê? Muitíssima, né? Muitíssima terra quer dizer o quê? Quer dizer que é tanta terra ainda para conquistar que nós talvez não tenhamos nem como medir isso. Mas o importante é que nós possamos continuar em oração, continuar perseverando e continuar fazendo a vontade de Deus. Lembrando que aonde nós estivermos, seja num local, que seja na sua casa, nos seus vizinhos, na sua escola, nós ali podemos falar de Jesus, no seu trabalho, na sua faculdade. Nós não falamos de Jesus só dos portões da igreja para dentro. Não, nós temos que sair. E com isso é que nós podemos lembrar sempre, aonde nós estivermos, que nós precisamos fazer o que esse versículo ele está falando. Lembrar que ele fala que ainda há muitíssima terra para conquistar. E esse conquistar não é para mim, não é para você, é para o Senhor, né? Porque ele manda, ele diz que nós devemos ir. E assim também, a campanha de missões nacionais esse ano, ela fala também de 4 pilares, certo? Esses pilares, um deles é ocupar os grandes vazios, certo? Aqueles locais que ainda não estão preenchidos com a proclamação do Evangelho. O outro é fortalecer e implantar, replantar igrejas enfraquecidas. Por incrível que pareça, existe e nós não podemos nos acomodar como igreja. Eu não posso pensar só na igreja onde eu estou inserida. Eu tenho que lembrar que existem outras igrejas que necessitam de nossas orações. Assim também, transformando realidades. Uma igreja viva é aquela que impacta a sua comunidade com valores do reino. Nós não podemos ser cristãos e continuar como o velho homem. Nós devemos ser cristãos que olham para Jesus, que reflete ali aquilo que nós precisamos ser, que nós precisamos refletir a luz de Cristo. E por isso também no nosso caráter, e assim também ensinando aqueles que ainda não tiveram esse conhecimento, essa vivência de viver realmente uma vida cristã. A outra é sobre alcançar os não alcançados. O Brasil é vasto e diverso, em meio à riqueza cultural e geográfica. Ainda existem povos e comunidades e segmentos inteiros que jamais ouviram falar de Jesus. Isso é um desafio para nós batistas. Por que eu digo para nós batistas? Porque se você for olhar toda a literatura que desde homens, embaixadores, mensageiras, MCM, ela traz para cada um de nós a importância de evangelizar, a importância de nós não nos acomodarmos. E por isso é um desafio que não cabe eu pensar só na época de campanha de missões nacionais, estaduais ou mundiais. Cabe fazer parte da nossa vida essa missão. E com isso é que nós podemos entender o quanto é importante lembrar. Hoje nós estamos aqui focados na campanha Minha Pátria para Cristo,
mas é lembrar do nosso povo brasileiro. As coisas estão difíceis? Estão. Mas em nenhum momento nós podemos lembrar que isso é empecilho para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E por isso é que nós estamos, mais uma vez, lembrando aos irmãos que essa campanha ela tem um motivo, não apenas de conquistar um número com relação às ofertas. É conquistar realmente aquilo que nós devemos viver. Né? A nossa vida deve ser uma vida de oração, de estudo da palavra, mas também de lembrar, de levar a palavra de Jesus para outros que não conhecem. Essa deve ser a nossa missão. E assim, só um momento. E assim nós podemos também perceber que a cada dia, nesse trabalho que é feito, nós temos, pela Junta de Missões atual, até os dados, até junho de 2025, 1.164 missionários espalhados pelo Brasil. 637 missionários radicais. Né? No caso aqui, também temos 43 unidades da Cristolândia, 2 barcos missionários, 356 projetos de plantação e revitalização de igrejas, 3 carretas missionárias. Eu creio que a maioria dos irmãos que estiveram aqui no início de janeiro estiveram ali na carreta missionária, puderam ali registrar um momento de pessoas sendo acolhidas, atendidas e principalmente pessoas que estavam ali contribuindo. Eu não sei se eu já falei aqui, teve uma igreja, ou melhor, teve uma clínica que ela fechou um dia e doou para esse serviço. Os dentistas, eles estiveram todos servindo o dia todo na obra do Senhor. Então, nós podemos ver a ação de Deus, né? Porque essas pessoas, elas deixaram aquele momento, né? A gerência daquela clínica fechou aquele momento especialmente para dedicar à obra de Deus. E assim também foram 1.061 refugiados acolhidos até hoje na Vila Minha Pátria. Ou seja, pessoas que vieram de outros países estão sendo acolhidos aqui. E nós temos 2.850 voluntários atuando em capelania escolar. Temos ainda 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. E 16 projetos entre indígenas e outros povos não alcançados. Nós não podemos pensar que é só um momento de orar pelo missionário, orar pela vida dele, orar por aqueles que não conhecem a Deus, orar pelos projetos, mas nós devemos também perceber e acompanhar como está essa evolução, para que cada dia possa ser fruto, né, de oração, fruto de contribuição e principalmente para que vidas sejam alcançadas. E esse muitíssimo ali que fala, muitíssima terra, ele daqui a pouco seja apenas praticamente nenhuma terra. Eu espero, para a glória de Deus. E assim, nós também colocamos que é importante nós estarmos atentos sobre o alvo. Né? Nosso alvo foi colocado o quê? Quem lembra? Mais de R$600. Né? Mais de R$600. E o principal, que isso não deve ser algo realmente assim, de um coração que arde por outras vidas. Arde por outras vidas, que outras vidas tenham a oportunidade de conhecer a Jesus. Que outras vidas elas tenham essa oportunidade. Ali, como vocês podem ver, foi o que eu citei aqui. Pode passar, Bianca. Né? E aí ele vai mostrar os grandes vazios batistas, certo? Onde ele coloca aí a questão da densidade demográfica, mas que
Os irmãos podem estar acompanhando, certo? E pronto, projeto Renove. O projeto Renove é um projeto de plantação de igrejas urbanas. O nome é inspirado em seu objetivo, plantação de igreja bíblica e contextualizada em Jaú, a revitalização da igreja em Lençóis Paulista e o alcance de mais de 7 cidades da região que compõem um dos principais vazios batistas no estado de São Paulo. Ou seja, são locais que necessitam ouvir a palavra de Deus, são locais que realmente necessitam que vidas sejam alcançadas. E uma das coisas que na revista eu até coloquei, que ele frisei, que ele diz assim: enquanto a vida moderna oferece inúmeros recursos e facilidades, ela também cria ambiente de pressa, individualismo e indiferença espiritual. Por isso, plantar igrejas em grandes centros não é apenas uma necessidade, mas uma estratégia essencial para alcançar pessoas que dificilmente teria contato com a mensagem de Cristo de outra forma. Nós temos exemplo. Você hoje em dia, para abrir sua porta para um desconhecido, é fácil? Você tem tempo? Todo mundo hoje está muito ocupado. Todo mundo hoje tem pressa. O tempo é limitado. Você imagina que na nossa região urbana, você ter que parar ali num daqueles prédios, seja na Aldeota, seja ali na Beira-Mar, se você passa pelo menos da portaria, se você chegar lá pregando o evangelho. Não é fácil, meus irmãos. Eu estou citando esse exemplo, mas existe a nossa própria realidade, que nós precisamos abrir as portas e realmente querer saber quem são aqueles que estão ali, né, chegando para ouvir a palavra de Deus. E olha o que eu estou dizendo, não é dizer para eles a igreja, não. Eu digo assim, ouvir Jesus, porque quem morreu na cruz por nós foi Jesus. E essa é a realidade. O esfriamento das pessoas, eles precisam ouvir o quanto antes de Jesus. Então, é esse momento que eu peço aos irmãos que estejam colocando em oração, que estejam lembrando desse desafio. O desafio não é só do missionário que está no campo, o desafio é meu que estou aqui, o desafio é seu, o desafio é de todo aquele que um dia conheceu o amor de Jesus. Amém? Bem, vamos ficar de pé, vamos louvar com o nosso tema de missões nacionais. Vamos louvar e acreditar que nada pode parar a Igreja de Jesus. Amém? Somos frutos da graça, por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos de saber se essa noite tem alguém que nos visita pela primeira vez. Se sim, gentileza, levante suas mãos. E aí eu peço aos irmãos que estão mais próximos que cumprimentem os nossos visitantes. Digam a eles que é um prazer estar louvando e adorando o nome do Senhor, juntamente com toda a igreja. E aqui na igreja nós temos uma tradição para receber aqui tanto o Felipe, o Adenor, a Milene, a Lilian e o missionário Ricardo. Como é que a igreja recebe seus visitantes? Amém. Sintam-se à vontade no nosso meio. É um prazer estar louvando ao Senhor com vocês. É um prazer, vai ser um prazer ouvir o que o missionário Ricardo tem a dizer para nós sobre missões essa noite. Que vocês se sintam à vontade aqui e voltem sempre que puderem. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos o nome dele, aproveite para cumprimentar, aproveite para abraçar aquele irmão que você só consegue ver no domingo. Vamos louvar. Só o amor de Deus nos proporciona momentos assim. Momentos em que nós podemos
mesmo ao lado de pessoas tão diferentes, mesmo ao lado de pessoas que pensam tão diferentes, andarmos unidos. Esse mesmo amor é aquele amor que nos conduz a ter paz em meio às tempestades. Aquele amor que, mesmo quando as águas da nossa vida elas estão turbulentas, Ele nos chama para caminhar sobre as águas, Ele nos chama para estar perto dEle. Ele nos chama a não olhar para as circunstâncias e alcançar a paz que somente Ele pode nos dar. Nosso último louvor, antes da mensagem, tem a ver com isso, sobre descansar nas mãos do Senhor, esperar o que vem dEle, esperar a voz dEle falar aos nossos corações e acalmar a tempestade que muitas vezes nos abala. Vamos louvar o nome dEle. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confia,
render aos teus pés nesse momento, acreditando que a tua presença, Deus, ela tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade no nosso coração. Por mais que as preocupações e as ansiedades que nós trazemos no nosso coração, Deus, quando nós saímos dos nossos lares, teu nome e a tua presença, Deus, eles têm poder para dissipar tudo isso. Louvamos a ti por poder cantar, Deus, que muitas vezes a dificuldade, ela é um meio de nos achegarmos a ti. Ela é um meio, Deus, de podermos nos aproximar da tua presença, de podermos ser chamados para perto de ti, de podermos andar por sobre essas águas tão turbulentas que são as nossas vidas. Nos ensina, Deus, a confiar, nos ensina, Deus, a estar olhando para ti, para que nós não venhamos a afundar, para que nós não venhamos a estar perecendo, Deus, nessas águas. Que a tua mão poderosa esteja conduzindo, Pai, o teu povo nesse momento. Livrando, Pai, de todas as distrações, livrando de tudo aquilo que não vem de Ti, de tudo aquilo que possa retirar o nosso foco, Deus, da Tua atenção. Que o Teu nome santo, Deus, possa ser o único a ser glorificado essa noite, pela vida do missionário Ricardo, pelo testemunho que ele trará a nós. Que nós possamos, Deus, em todos os momentos, estarmos firmes em Ti. Ainda que venhamos a ver as ondas ao nosso lado, ainda que venhamos, Pai, a enxergar as dificuldades, mas o nosso foco principal precisa estar em Ti. É isso que nos fortalece, é isso que nos deixa, Pai, guiados unicamente pelo Teu Santo Espírito. E fazemos do clamor dessa música, Pai, o nosso clamor essa noite. Que possamos ser Teus e que o Senhor possa ser nosso, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Abençoe esse nosso momento de reflexão. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento convido o missionário Ricardo para vir aqui à frente. Amados de Cristo, gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sou o missionário Ricardo, pastor dirigente da Igreja Batista Memorial, lá em Aquiraz, onde o Senhor tem nos dado a honra de servir junto com aquele povo maravilhoso. Estamos felizes na nossa caminhada. Aquele número ali de 1164, eu estou lá entre ele, estou lá naquele número também, ali em Aquiraz. Muito feliz em aceitar o convite para estar aqui com essa amada igreja. Meu coração, de fato, se alegrou. Estou aqui com meu irmão Felipe, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical lá da nossa igreja. É bom a gente andar de dois em dois, né? Igual Paulo andava antigamente. Sozinho não é bom não, porque senão na hora de pedir ajuda, não é não? Oh, glórias. Amados, Igreja Batista Memorial manda lembranças a essa igreja, tá? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu comecei minha caminhada missionária em Jovens com uma Missão, na Jocum. Não sei se alguns irmãos aqui conhecem a Jocum. Os mais novos eu acredito que pode ser que não conheçam, mas em 2002 nós trabalhamos em várias igrejas e hoje estamos na Junta de Missões Nacionais servindo ao Senhor, e isso tem sido motivo de muita alegria. Eu vi, meus irmãos, muitos de nós vimos que Jesus estava voltando. Aí a gente começou a falar para todo mundo, né?
Jesus. Ah, tem as pedrinhas aqui, né? Eu pensei que era para jogar na cabeça de alguém. Então a gente ouviu que Jesus estava voltando. E muita gente com medo do inferno. Tem aquele filme da década de 70, né? Um Ladrão na Noite, eu não sei quem já assistiu. Mas muita gente foi para Cristo porque Jesus estava voltando. E acabou que muita gente morreu e Jesus ainda não voltou, né? E quando a gente começou o ano 2000, a gente virou uma chave. Jesus não estava voltando, mas o melhor de Deus era você, né? Então, passamos a ser o melhor de Deus. Deus tem para você o melhor dessa terra, né? Você entrega o seu dízimo, dá e Deus te abençoa. Então a gente começou a ir para Jesus por aquilo que Ele podia nos oferecer. Mas muita gente foi para Jesus e não comprou o carro novo. Muitos compraram financiado e o banco já tomou, né? Muita gente foi para Jesus e comprou um apartamento novo, mas o banco também já tomou. Jesus não deu o apartamento e nem o carro novo da pessoa. E aí agora, passamos uma outra virada de chave. Jesus passou a ser da minoria. Não é mais o melhor dessa terra, como se fala para alguns, né? Jesus agora está lá, nas horas ocultas, tristes da vida, Jesus agora está lá. A preocupação de Jesus agora é só com quem está à margem da sociedade. E os movimentos vão acontecendo, vão se fazendo e refazendo. E na vida missionária a gente tem que ter o mesmo propósito, de entender o que está acontecendo. Você entende o que está acontecendo hoje? Eu imagino que, com o que eu já vi hoje, se meu pai tivesse vivo, eu acho que ele morria. Se minha mãe tivesse viva, ele morria. Para alguns de nós aqui que somos mais maduros, não morremos porque Deus tem dado graça para a gente. Com o que a gente tem visto, à luz do que já vivemos. De outro lado, tivemos pessoas que conheceram genuinamente o Cristo com o seu verdadeiro propósito: salvar. Começamos a aprender que o Jesus que está voltando e o Jesus que também nos abençoa é aquele Jesus que deseja nos salvar. Esses números que os irmãos viram aqui de missões nacionais, era para que eles tinham que ser bem maiores. Se você visse aquele mapa da densidade missionária, olha o espaço do Brasil onde a gente ainda não alcançou. Nós não estamos no Tocantins. A gente não chegou lá. Boa parte do Mato Grosso do Sul, Amazônia, a gente não chegou. Parece muito. A Junta de Missões gasta, em média, R$100 mil por ano com um casal de missionários. Um casal. Nós temos desafios que são enormes. E ao passo que temos necessidade, também temos visto a graciosa mão de Deus nos prover carretas, barcos. Eu conheci uma irmã que ela vendia doce nos semáforos para ofertar o dinheiro para a compra da nossa primeira carreta missionária. Eu conheci irmãos que oram por esse propósito todos os dias. Está inserido em missões deve ser o primeiro projeto da igreja. Hoje,
nós temos procurado muito olhar para nós, olhar para a nossa necessidade, né? Para que eu vou me preocupar se eu também tenho tanta coisa que eu preciso aqui, né? De fato, nós temos nossas necessidades. E o Evangelho de Cristo também tem necessidade. Missionário, a gente só faz alguma coisa se a gente orar. Orar é o principal, é a base, é onde tudo começa. Tem gente que ora e continua orando a vida toda. Tem gente que ora e Deus chama para contribuir. Tem gente que ora e Deus chama para enviar. É uma vida difícil, com necessidades, com muitas situações desafiadoras, num mundo que, se você falar, as pessoas estão ouvindo mais com a palma da mão do que com os ouvidos, e nós temos que nos adequar a esses desafios. Mas tem muita coisa que a gente também não consegue. A gente fala e as pessoas não ouvem. A gente conversa e parece que a gente não está falando nada. Não é mais do meu tempo, não está mais na minha hora, meu tempo já passou, eu já fiz o que tinha que fazer, já guardei a fé, né? E a gente vai se desanimando em frente à postura de um mundo que continua tão pecaminoso, tão no maligno, como sempre foi. Mas a nossa postura tem se encolhido. A gente já não vê mais aquela vontade pujante, pulsante dentro de nós. O primeiro conceito de evangelismo que eu aprendi foi de um mendigo dizer a outro onde encontrar pão. Esse foi o primeiro conceito. Mas para a gente dizer para os outros o que Deus tem feito em nós, Ele tem que fazer. A gente tem que ter certeza do que Deus está fazendo. Muitas vezes, não percebemos o que Deus está fazendo. A gente vem para a igreja, passa tempo, vai para casa, a gente gosta. Mas o que a gente pode dizer para o outro que Deus está fazendo na minha vida? O que é que bate no meu coração, a ponto de eu me levantar e falar para o outro? Se temos uma igreja linda aqui, no José Walter, a Igreja Batista Central, a Ágape, essa igreja ela poderia ser muito maior. O pastor já poderia ter comprado o quarteirão, com um gesto muito simples. Os irmãos sabiam que 98% dos batistas não convidam os outros para ir na igreja? Os irmãos sabiam disso? Isso é pesquisa. Não convidamos as pessoas hoje nem para ir na nossa igreja. E o José Walter é um bairro muito populoso, com o Planalto Ayrton Senna aqui do lado, que é muito populoso, com o Conjunto Palmeira aqui atrás, São Cristóvão aqui atrás, que é muito populoso. Mas a gente não convida. Se convidássemos uma pessoa, se escolhêssemos mira num vizinho assim, a partir de hoje eu vou orar por aquela mulher, eu vou orar por aquele homem, eu vou orar por aquele rapaz, para que ele vá para a nossa igreja, para que ele vá para a igreja comigo. Vou orar para que Deus me dê a oportunidade de falar com ele. Vou orar para que Deus me dê a oportunidade de alcançá-lo com o Evangelho de Cristo. Mas hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo que a gente não sabe mais para onde está virando essa chave. Parece que o Jesus que não voltou
E o Jesus do apartamento que o pessoal perdeu aí, parece que esse Jesus não está nem aqui. Parece que esse Jesus não está nem mais no nosso tempo. Nossas convicções estão feridas com o que temos visto todos os dias. As coisas que acreditamos estão caindo abaixo. Eu estou, amados irmãos, entendendo nos últimos dias o porquê que o amor de muitos vai esfriar. É muito fácil de perceber. O mundo mudou, irmãos? Essa é a resposta. O mundo mudou? Não. Ele continua no maligno. O mundo não mudou. Tem pecado hoje? Tinha antigamente? Tinha igual tem hoje, só que antigamente a gente não via. Eu disse lá na igreja esses dias que para um adolescente acessar pornografia, ele tinha que ir numa banca comprar uma revista que só podia comprar quem tinha 18 anos. Se ele quisesse assistir um filme pornográfico, ele tinha que ir numa videolocadora e só podia comprar quem tinha 18 anos. O acesso era limitadíssimo. Hoje está a 5 segundos na palma da mão. Mas a pornografia não sempre existiu? O que é que mudou hoje? Sabe o que é que mudou? A igreja mudou. A igreja não é mais a mesma. A igreja não tem mais empolgação. A igreja de um modo geral. Nós não temos mais empolgação. Eu me lembro que quando eu era adolescente, na Igreja Batista Betânia, lá em Jequié, na Bahia, na minha cidade, a gente tinha o maior prazer de ir visitar alguém, de procurar algum jovem da nossa cidade, embora para a igreja, a gente tinha a maior alegria. A gente escovou o dente de uma pessoa para levar para a igreja. Dava na hora de ir para o culto, a gente estava lá na casa dele já, tudo arrumado, 2 horas da tarde, batendo papo, para na hora de ir para o culto ele não escapulir. Era assim, a gente tinha alegria, porque Jesus fez algo dentro de mim e de você, e isso precisa explodir. Isso precisa fazer estrondo. O que Jesus faz na sua vida? Em Atos capítulo 1, está lá escrito, irmãos, recebereis poder. É dinamite, é força, é explosão. Aquilo que Jesus faz na gente precisa explodir. Precisa alcançar esse bairro. Precisa alcançar essa localidade. Temos que explodir. Temos que ver os lugares que são tão falados em Fortaleza, que estão bem aqui perto, ser reconhecidos não pela violência, mas porque existem homens e mulheres de Deus. Mas porque existe um povo que prega a palavra, que ao menos convida para ir para a igreja. O que Deus fez em você precisa explodir. Mas olha, pode colocar. Já passei do mapa. Já passei do mapa. Vou dizer para os irmãos, um jovem que explodiu. Foi Neemias. Há aproximadamente 2.600 anos atrás. Neemias foi um jovem que explodiu. Né? Neemias entendeu uma missão que Deus deu para ele, que é o que a gente vai falar hoje de noite, bem breve. A missão da igreja com base em Neemias, fundamentada na história de Neemias. É o que a gente vai ver hoje. Irmãos, hoje tem segredos de Deus para nós. Eu me empolguei muito, viu, pastor, com esse texto aqui. Primeiro a gente vai ler sobre a missão da igreja, né? Mateus 28, 19 e 20. A gente pode abrir?
gente faz tanta camisa, viu, pastor? Mas eu vou fazer uma camisa com isso aí. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a missão da igreja: fazer discípulos, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa missão como igreja. E eu fui, assim, orientado pelo Espírito Santo a trazer para vocês essa breve história de 2.600 anos aproximadamente atrás. Não foi que Neemias, pela visão de Neemias, a gente pode chegar até aqui. Vamos lá? Vamos começar. Vamos abrir em Neemias. Pode passar, tá? A gente vai ler agora Neemias 1, de 4 a 6. Neemias capítulo 1, de 4 a 6. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então a gente começa uma história. Vai Neemias procurar saber como é que estava Jerusalém. O relatório não foi muito bom, foi estarrecedor. Muralha destruída, cidade assolada, poucas casas ainda restavam construídas, o templo, só a misericórdia de Deus. O negócio estava acabado. Tinha muita gente que Jerusalém, estando naquele estado, era muito lucrativo para eles. Mas Jerusalém está destruída e sitiada. Era lucrativo, inclusive, para alguns judeus que emprestaram dinheiro e tomaram a terra dos outros, tomaram os filhos como escravo. A situação estava bem crítica, mais ou menos como está hoje aqui, né? Um homem, Neemias, se interessa por seu povo, né? Em sua história. Uma coisa interessante é que Neemias estava sensível ao que estava acontecendo. Ele se sentiu como se aquilo ali fosse ele, irmãos. Ele se sentiu de um jeito. Só um momento, pronto. Ele se sentiu como se aquilo ali fosse ele. O Neemias. Veja que o texto vai dizer assim: olha, nós estamos assolados. Ele não diz assim: Senhor, perdoa o povo que te esqueceu aí.
Ele se colocou no meio, né? Nós estamos assolados. Um coração que se comove com que está, como está a história do seu povo. Assim foi Neemias, que era conhecido, né? O povo de Deus, por quem ele se comoveu, no caso, como estava Jerusalém. A igreja do Senhor Jesus, nos tempos de hoje, vive um momento similar. Perceba-se o cenário. Se nós voltarmos a mente, nós que somos mais maduros um pouco na fé, temos mais tempos de crente, estou aqui nessa batalha desde 92 e tem gente que está há muito mais tempo do que eu, para o que nós somos hoje e quem nós éramos. Se pararmos para pensar, o exercício da nossa fé está em ruínas. A gente não se preocupa mais. O mundo ficou mais individual, mais exclusivista. Quem quiser, que cuide de si. E hoje, para mim, a primeira coisa que Deus mais precisa de nós como igreja é que sejamos pessoas que se importam. Neemias era copeiro do rei. Neemias, ele tinha luxo no palácio. Ele vivia junto com o rei. Ele não precisava se preocupar se Jerusalém estava bom ou mal. Mas hoje eu quero saber o quanto Deus tem me abençoado. Do lado de fora eu não estou muito interessado, não. Cada um que cuide de si. Não é isso que a gente fala? Quem quiser que cuide de sua própria vida. Alguns anos depois, aí, uns 600 e poucos anos depois, Paulo vai dizer, né? Cada um cuide não só do que é propriamente seu, mas também do que é do outro. A gente não quer mais se importar, sabe? Sentimento que tem em nós de ver que o mundo precisa de Cristo. Estar ao lado de pessoas que têm esse sentimento e essa percepção, ter esse sentimento, independente da minha idade, independente se sou jovem ou não, ter o sentimento de que o mundo precisa de Cristo, deve fazer parte da minha vida. A gente vê que Neemias tem esse sentimento nesses versículos. Neemias, que sabia que a obra era a responsabilidade de Deus. Muitas vezes a gente não fala, a gente não quer ir. Sabe o que tem hoje? Tem muita gente que não está muito assim otimista com a situação, né? A gente só não está na boca de um peixe, pelo menos eu acho. Mas a gente muitas vezes está igual Jonas. Essa rua é deserta. Ninguém aí vai querer ouvir nada não, né, Lico? Esse bairro é afastado. Ninguém aqui vai querer saber de nada não. Nós recebemos, é uma experiência muito marcante para mim. Porque receber a carreta Jesus Transforma lá na nossa igreja foi maravilhoso. Foi uma experiência única. Mas a palavra que nós ouvimos é: se a carreta entrar, ela não manobra. Se a carreta manobrar, ela não estaciona. E se ela estacionar, ela atola. Foi o que a gente ouviu. E a carreta foi, manobrou, estacionou, entendeu? E foi embora. Incrível, né? Não tem carreta lá agora mais na porta da gente. Irmãos, temos que ter fé. Neemias estava sendo proposto para ele, da parte de Deus, uma obra enorme, irmãos. Reconstruir a muralha de Jerusalém, era uma cidade grande. Não vou dizer que era uma São Paulo, ou uma Fortaleza, mas era uma cidade grande. Em 56 dias, acabou.
quem dá crescimento ao que sai da tua boca é Deus. A responsabilidade de fazer crescer o que você diz é de Deus. Se a rua é deserta, pega esse rapaz aqui do violão e sai tocando na rua. Eu tenho até umas fotos para mostrar aqui. Será que dá para passar? Hã? Eu vou mandar para Beni. Cadê Beni? Sai, Beni já foi, né? Mas eu vou te mandar aqui umas fotos do projeto que a gente faz lá. Lá é assim, inóspito, pouca gente na rua, mas a gente vai. E não sei se ganhamos, tá certo, como me disseram hoje, né? Mas uma pessoa já encontrou Cristo nessas 4 semanas que a gente está indo. Uma pessoa já encontrou Cristo. Eu vou tentar aqui. Felipe, tu tem a foto? Passa para ela aqui, faz favor, meu lindo, enquanto eu falo aqui. Eu sou baiano, viu, gente? Então, meu sotaque é assim mesmo. Irmãos, precisamos acreditar no Deus da palavra. O que diz a palavra? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor enviou. O que Paulo disse para os coríntios? Para quem estava dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é que dá o crescimento? É Deus, irmãos. Nós temos a função de fazer, de cumprir a nossa missão. A gente passa louvando na rua, parece que não tem ninguém ouvindo. Talvez atrás de um portão de uma casa tem alguém chorando. A gente não sabe. Minha esposa, Deus deu para ela o projeto Raabe. O que é que ela faz? Ela fez uma cartinha, né? A gente pegou essa cartinha, colocou uma fitinha vermelha dentro. Pode ser uma fitinha de outra cor. Lá pode ser vermelho, tem bairros que pode não ser, né? Vamos prestar atenção nisso. Colocou a fitinha e coloca. Se a pessoa quiser ser atendida, a gente vai estar lá dizendo o horário que a gente vai passar. Ela coloca a fitinha para o lado de fora e a gente bate na porta. Entendeu? Sabe quantas pessoas já colocaram a fitinha para o lado de fora? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Mas de quem é essa responsabilidade? É de Deus. É o Espírito Santo, que a pessoa, ao ler a carta, ele trabalha nela. O Espírito de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque se a gente não pregar, ninguém vai ouvir. Né? Tinha uma coisa interessante aí, que é também um dos motivos pelo qual nós nos esfriamos muito, pastor. Os inimigos. A gente borra de medo dos inimigos. Não, ali é perigoso, eu não vou não. Ou então a gente já está indo. Aí aparece alguém falando alguma coisa. Sabe o que a gente como igreja tem que tomar cuidado? Com a nossa língua. Porque às vezes a nossa crítica está derrubando a visão de Deus na vida do outro. Se você não concorda, fique quieto. Deixa Deus trabalhar. Na hora certa, Deus vai te dar uma palavra para você falar. Agora, às vezes, a gente faz brincadeiras e tece comentários que derruba a explosão na vida do outro. A pessoa é jovem, ela está juntando a equipe de jovens para de madrugada ir pregar ali na praça para quem estiver ali. Aí aparece alguém, não, que é perigoso. E ninguém vai lá falar.
Porque quem disse que é perigoso, podia ir também, né? Ó, lá é perigoso, eu vou com vocês. É assim que eu faria. Porque se eu morrer, eu vou para o céu, irmãos. Essa é a minha maior esperança. Eu não tenho esperança nesse mundo, não. Minha esperança é na glória. Eu quero ver os céus abertos, igual Estevão viu. É na hora que eu estiver subindo para o encontro com o meu Senhor, eu ver os céus abertos. Se morrer, a gente chora. É uma pena. Mas a nossa alegria maior é estar com Cristo na glória. Isso ninguém pode tirar de nós. Temos que ser corajosos. Não podemos temer. Às vezes, acontece alguma coisa com a gente e a gente se intimida. Muito fácil. Não, vamos falar isso não, porque pode dar processo. Sabe como era a igreja primitiva, irmãos? Deixa processar. Hoje a gente está tudo com medo. Tudo encolhido dentro das nossas igrejas. Deixa processar. A igreja primitiva era assim. Para fazer estabelecer na nossa vida o que está no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós temos pedras na coroa quando vamos entregar para o mundo o recado que é de Cristo. Neemias tinha inimigos. Capítulo 2, versículo 19. Tinha aqui inimigos. 2:19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, guarde esses nomes, para você lembrar bem, porque tem gente que pode estar sendo isso na sua vida, quando você deseja fazer alguma coisa para Cristo. Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, nos desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei, é? Eu lhes respondi, no versículo 20: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Vocês estão entendendo? O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Que maravilha, né? Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito a vocês, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias não se encolheu, não se intimidou, também não cresceu de forma orgulhosa, não foi arrogante. Ele tão somente descreveu o seu projeto e o seu propósito para o qual ele foi chamado: reconstruir Jerusalém. Pessoas dedicadas a tentar desanimá-lo, né, que foram esses. E houve um momento que essa turma tentou até matá-lo. Mas ele, vigilante, não foi. Teve gente que tentou fazer com que ele desistisse. As pessoas cansavam, caíam de fome. Pessoas que estavam trabalhando. Diz o texto bíblico aqui em dado momento que eles passaram todo o tempo, irmãos, nem banho eles tomaram. Eles dormiram noite e dia com a roupa do corpo, com a arma do lado, para cumprir aquilo que Deus havia ordenado.
você percebe, quando você lê, uma resignação tamanha que eu me envergonhei. Eu queria ter essa resignação por Cristo. Ter essa resignação pela obra do Senhor na minha vida. Ter essa resignação na hora de falar de Jesus. Precisamos entender que temos inimigos, mas eles não estão ali para nos parar. É só para tentar dar um susto para ver se a gente não continua, né? Outra coisa interessante era que Neemias era resoluto. Ele não se deixou desviar. Foi como governador de Jerusalém. Não se deixou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele foi cumprir o propósito. Igreja de Cristo, Igreja Batista Central Ágape, você tem uma missão e você precisa abraçá-la. Você tem uma missão e você não pode se encolher atemorizada. Seja corajosa. Deus vai fazer crescer aquilo que está explodindo em você. Vá cumprir sua missão. Os irmãos não me entendam mal, não estou dizendo aqui que ninguém não faz nada, tá? Mas para quem serve, pegue a palavra de Deus para você. 52 dias depois, Neemias terminou a muralha. Olha, irmãos, um homem só entendeu o propósito de Deus. Um homem só, que foi o Neemias. Um homem só se interessou. Uma coisa interessante, bem, é que Neemias orava para tudo. Quando ele soube de Jerusalém, ele orou. Quando falou com o rei, o texto bíblico diz: então eu orei a Deus e disse. Aí vai Neemias para Jerusalém. Quando chega lá, o que é que tem? O que é que você está fazendo aqui? Neemias ora. Vem cá, vamos se encontrar aqui com a gente em tal lugar. Neemias ora. Os homens pagaram até profeta para entregar a profecia errada para Neemias. E nem isso adiantou. Neemias chamou todo mundo de mentiroso. E Neemias orava. Começa, irmão, a orar. Você começar a orar, você vai começar a fazer explodir o que Deus deseja fazer através de você. Às vezes é só abrir a sua boca. Às vezes é só contribuir. Seja lá como for, às vezes é ir. Mas seja lá como for, começa orando. É orando que tudo começa. Você está sentindo que a sua vida como crente parece que está se esvaindo, perdendo o sentido? É falta de oração, de vida devocional na nossa casa. A gente vive um conceito pentecostal de que as pessoas têm que ir lá no culto para buscar a bênção, misericórdia. A gente tem que vir para cá para contribuir com o que Deus tem feito na nossa vida lá fora. Com o que Deus faz na sua intimidade, lá no seu quarto, quando você ajoelha e ora. Com o que Deus faz na sua vida, no seu momento devocional. Que gostoso você chegar para alguém e dizer: olha que palavra que Deus compartilhou comigo. Olha como o texto bíblico saltou na minha vida. Vem ver, deixa eu compartilhar contigo. O avivamento começa assim, orando. Poxa, mas eu sou tão cheio de defeito, eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu sei que o bicho pega para o meu lado, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, e você se enche de questionamento. Comece a orar. Orar. A vida com Deus começa orando. É por isso que você nunca tem tempo para nada. Porque o inimigo de nossas almas, o diabo, ele sabe que se tirar o nosso tempo, a gente não ora.
Se tirar o nosso tempo, a gente não se dedica para Deus. Se nos dá muito trabalho, quando a gente vai orar, a gente, Senhor, em nome de Jesus, dorme. Né? Aí a gente, em vez de meditar, a gente vai medeitar. Amados de Cristo, para quem essa palavra é direcionada? Entenda, Deus nos chamou, a cada um de nós, como crentes em Cristo, para alcançarmos pessoas. Quer ver? Faz uma campanha, pastor. Faz uma campanha, pastor. De cada uma pessoa trazer ano que vem, pelo menos uma pessoa para a igreja. Convidar, orar por essa pessoa. Se dedicar em oração a ela. Faz uma campanha. A gente faz campanha para forro, para teto, para cadeira, para instrumento. A gente faz campanha para carro. A gente faz campanha para tanta. Faz uma campanha. Você, Igreja Batista Central, Ágape, coloque como alvo, ano que vem eu vou ganhar uma pessoa para Cristo. Essa igreja dobra. Evangelizando, num dos bairros mais difíceis lá de Juazeiro do Norte, Felipe já conhece essa experiência. Na hora da gente ir para a igreja, a gente passou a tarde evangelizando, visitando aqueles que já tinham se convertido, lá no bairro do Triângulo, eu não sei quem conhece, mas esse bairro existe e ainda hoje é um dos mais perigosos de lá. E de repente, eu falei, não vamos voltar agora não. Vamos orar. E a gente parou no meio da rua, deu a mão e orou. Quando a gente abriu o olho, eu olhei para baixo e vi uma rua, falei, bora entrar ali. Aí a gente atravessou um matagal, chegou do outro lado naquela rua, entramos na rua e vieram duas pessoas, bêbadas, irmãos, ó. Não era nem visível o estado de embriaguez, né? Era um outro estágio, era maior do que isso aí. Aí o rapaz veio e abraçou aqui as minhas pernas, e aí a mulher foi e abraçou as pernas de Meire, e o rapaz começou a gritar, ore por nós, a gente não aguenta mais viver assim, a gente não aguenta mais isso. Eu coloquei a mão na cabeça dele e disse, seja livre agora, em nome de Jesus. 17 pessoas, incluindo eles dois, se entregaram a Cristo naquela semana, da mesma casa. E quem sabe como é Juazeiro, né? As casas é um corredor, né, meu querido? Aí num quarto só dormem 5, 6 pessoas da mesma família, né? Aí tem outro quarto que eles vão, com a família vai crescendo, eles vão construindo casa lá pro fundo. E aí você olha uma casa assim com a frente simples, mas quando você anda lá, a casa vai lá para dentro. Mora um monte de gente ali dentro. Mas tem que arder. Você tem que acreditar, voltar a acreditar no nome de Jesus. Voltar a acreditar que o que Deus faz não morreu, que a palavra de Deus ela não morreu, que aquilo que Deus faz em nós não morreu, não acabou. O mundo ainda está aí para ganharmos pessoas para Cristo. Aí eu quero mostrar umas fotos. Pode colocar, tá? Tá carregando? Ah, tá. Tá jóia. Quando der certo, me avisa. Cerca de 26 mil anos, de 2.600 anos depois, sabemos que Cristo veio, morreu e ressuscitou dos mortos para darmos a vida eterna, né? A gente sabe disso. A gente tem que falar isso para os outros, né? Como Neemias, a gente não vai ser escravizado, nem no pensamento e nem na consciência, porque nós somos a igreja
que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não prevalecem. A gente não vai ficar aprisionado. A gente vai avançar. A gente vai caminhar. A gente vai prosseguir. A gente vai abrir a nossa boca e vai falar de Jesus. A gente vai testemunhar corajosamente, discipular. Como Neemias, nos importaremos. Nossa muralha é o Evangelho de Cristo que temos que pregar, fazer discípulos de Cristo, a fim de que tenham a vida eterna. Essa é a nossa muralha de hoje. Reconstruir esse desejo, essa vontade, essa alegria, essa força de falar de Jesus. Essa é a muralha que a gente tem que reconstruir. Cada um de nós tem uma muralha. Cada um de nós tem uma muralha. Olha lá, ó. Pode passar. Ah, quando passa, né? Cada um de nós tem uma muralha, irmãos, para avançar, para construir. Como Neemias, temos que ter consciência de que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Libera esse computador, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu vou continuar, depois a gente passa. Nos importaremos, né, como Neemias. A gente precisa direcionar a nossa atenção. Como Neemias, temos que ter consciência de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Quando pregamos, testemunhamos e discipulamos, tem a parte que compete ao Espírito Santo. E o Espírito Santo faz essa parte muito bem. Como Neemias, também temos inimigos. Pessoas que tentam nos desanimar, pessoas que programam a morte do que estamos fazendo, pessoas que colocam em descrédito o amor que temos pelo Senhor, da mesma forma que Neemias. Mas o que é que a gente faz? Vigia e ora, né? Vamos em frente, amados. No fim de tudo, tenha certeza que quem vai sair glorificado dessa história é o Senhor. E quando você chegar no encontro com Cristo, se você mostrar suas mãos, vai estar tudo lá. Se você pegar o seu talento, vai estar lá em dobro do que o Senhor confiou nas suas mãos. E você vai chegar lá, não como quem tem uma conta para prestar, mas como quem tem um valor a receber. E o maior presente que eu posso receber do Senhor é ouvi-lo dizer para mim: entra no gozo do teu Senhor. Compartilhe a alegria do teu Senhor. Esse é o meu maior presente. Esse é o maior presente da igreja. Por isso eu quero motivar essa igreja na noite de hoje. Coloque o seu coração naquilo que Deus deseja fazer através de você. Coloque o seu coração em falar. Coloque o seu coração em orar. Coloque o seu coração em testemunhar. Eu acho muito legal, né? Quando Pedro, na porta do templo, curou aquele aleijado ali, né? Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, olha que maravilha, isso eu te... Então eu só posso dar se eu tiver. Só posso dar amor de Deus se eu tiver. Eu só posso dar cura de Deus se eu tiver. Eu só posso dar poder de Deus se eu tiver.
Então, que essa igreja tenha, de forma explosiva, poder de Deus para testemunhar dessa porta para fora. Que o Senhor assim nos abençoe. Conseguiu? A oração deu certo? Né? Tá, se quiser também a gente pode mandar, você põe no grupo da igreja depois. Oi? Dá certo? Ah, então tá. Eu faço como? Só. Ah, sim, olha lá. Ó. Pode passar. Olha lá, a gente vai, irmãos, com os violão na rua. Tá vendo? Pode passar. Vai eu lá, gordinho. Eu estou emagrecendo, viu, irmãos? Eu vou dar um conselho para todo mundo que está aqui. Eu vou dar 2 conselhos, não, Beni? Não engorde, que é barril, entendeu? E beba água. Porque uma pedra no rim saindo, irmão, é problema, viu? Então eu vou dar esses 2 conselhos para os irmãos. Pode passar. Essa é uma mulher que nós paramos na rua, oramos por ela, tocamos louvor para ela. A filha dela com depressão ficou lá em cima, ouvindo a canção. Um amigo da filha tinha acabado de suicidar no mesmo dia, né? E nós pudemos trazer para essa mulher uma palavra de conforto, ali naquela hora tão difícil, né? Ela já era crente. Eu não sei se era crente, mas estava indo para a igreja. Mas a filha estava com a depressão muito forte. E nós oramos por ela. O que isso quer dizer para nós? Mas o que isso quer dizer para Deus? O que é que Deus fez com isso? A gente não sabe. É por isso que a gente vai e fala. A gente vai, toca, a gente vai e ora. Pode passar. Aqui, dois rapazes bêbados também. Pastor, orar por mim. Oro. Entrei lá na padaria. Eles estavam bebendo na padaria, viu? Entrei na padaria, abracei os 2. Chorei com eles. Oramos. O que isso quer dizer para mim? Talvez para muita gente, para os inimigos de Deus, isso não quer dizer nada. Mas para aquele que está conectado com o propósito de Deus, isso significa muita coisa. Pode passar. Paramos nessa casa aqui, ó, a pessoa ficou lá de dentro. Não veio nem nos receber. Foi alguns lá, outros ficaram do lado de fora. E a gente aqui, tocamos o violão, está parado aí, mas a gente tocou, orou. Pode passar. Aí, ó, pode passar. Irmãos, é só a gente se mexer que a coisa anda. Pode passar. Esse casal aí saíram na porta. A gente estava tocando, a mulher saiu na porta para ver o que era. Aí a gente começou a pedir, perguntou a ela se ela queria oração, se ela queria uma música, a gente orou por ela, tocou a música, o marido chegou, aí o missionário Felipe, que está ali, já começou também, pregou, e a palavra de Deus foi falada. Esse pessoal se converteu, não sei, foi para a igreja? Lá para a igreja não, eles não foram para lá. Mas quem pode dar dimensão a isso é Deus. O nosso papel é sair daqui e falar. Pode passar. Pode passar. Acho que acabou, né? Tem mais? Aí são momentos lá na igreja. Momento de escola bíblica, de oração, de intercessão, antes da gente sair. Eu e minha esposa, a missionária Sara. Pode passar. Pode passando. Sabe de uma coisa interessante? Pode dar uma paradinha aí. Sabe de uma coisa interessante? É o que está lá em Atos dos Apóstolos, não é, pastor? O pessoal se amava tanto, vivia tanto Jesus, que o povo fazia questão de ficar com eles, não era assim? Né? Então, irmãos, se a gente for uma igreja que se ama, as pessoas vêm. Se a gente for uma igreja que acolhe, as pessoas vêm.
se a gente for uma igreja que cuida uns dos outros, que ri um para o outro, sabe, que celebra um com o outro, que um sente a tristeza do outro, as pessoas vêm, porque o amor de Deus está ali. Nós começamos e continuamos tentando ser essa igreja. E a igreja dobrou de tamanho em menos de um ano. Porque aonde o amor de Deus está, isso atrai, irmãos. Atrai pessoas. Tanta igreja que a pessoa entra e sai e não recebe nenhuma balinha assim, né? Está guardado aqui no coração. Tanta igreja, irmãos. Teve uma vez que eu cheguei numa igreja e a pessoa me deu um bombom que era melhor que ela não desse. Ela batendo papo na entrada da igreja, um com o outro, aí pegou o bombom e fez assim para mim. Né? Na igreja batista, viu, irmãos? Eu denuncio mesmo. Era melhor que não desse. Melhor que não tivesse ninguém ali. A pessoa chega na igreja, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ter a nossa atenção, igreja. Chegou um visitante aqui, acabou o culto, esquece o pastor, esquece o que você quer contar, o que você quer saber, a semana como for, como vai ser. Vai no visitante. Dá tempo para ele. Pergunta como é a vida dele ou dela. Pergunta, você faz o quê? Trabalha onde? Irmãos, é um milagre de Deus entrar um visitante na nossa igreja hoje. Então deixa aí todo mundo, larga o som aí, depois monta, vai dar atenção para o povo. Sabe? Eu não estou dizendo que aqui é assim ou não é, pastor, eu estou dizendo como é lá. Porque a gente tem trabalhado lá. É maravilhoso. E quando a gente se ama, isso é o que é mais gostoso. Quando a gente se quer bem, quando você olha para o outro e não fica inseguro, mas se sente amado, acolhido dentro da igreja. Isso é bom demais. Pode passar. E lá vamos nós. Com o pé doendo, mas Jesus transforma, viu? Lá vai. 140 quilos em cima do pé, mas dói. Pode passar. Acabou? Acabou, né? E lá vamos nós. A gente começou de 15 em 15 dias. Mas começou com pouquinha pessoa, não foi, Lipe? Hoje, muita gente já está indo. Cresceu o número de pessoas. Quando vê a gente ganhando o Joel para Cristo, é bom demais, gente. Quando você vê que Deus age através de você, isso te motiva. Sabe? Quando você vê que a palavra que você diz, ela alcança, isso motiva você. Mas agora eu gostaria de te convidar a ficar de pé, vamos orar. Meu pastor, por gentileza. E olha que a gente nem tem um pastor com uma voz bonita como esse lá, viu? Não é não? A gente nem tem um pastor com uma voz bonita como esse lá, né? Vamos orar, amados. Eu quero abençoar essa igreja. Sabe, eu vejo essa igreja lotada, próspera no Senhor. Eu vejo essa igreja não só com quantidade, mas com qualidade, de pessoas que servem a Cristo e que todos juntos caminham para o céu. Eu vejo essa igreja cada vez mais falando de Cristo, cada vez mais falando desse Deus que tem muito a fazer na nossa vida e muito ainda Ele fará. Deus deseja usar você, fazer explodir os propósitos dEle no seu coração. E nessa noite, Senhor, eu entrego, Pai, a vida de cada um dos irmãos nas Tuas mãos. Te entrego a vida do meu pastor aqui, Senhor. O Senhor colocou na liderança dessa congregação. O Senhor ajude Teu filho, Pai, a ajudar os nossos irmãos a caminhar contigo, a falar do Teu amor, a testemunhar do Senhor. Deus, que o Teu poder, Senhor, seja cada vez mais vivo nessa igreja. Que Teu Espírito Santo seja aquele que conduz, Pai, cada um a falar do Senhor por onde quer que andar, para os vizinhos, no ambiente acadêmico, na escola, a falar do Senhor
em todos os lugares, na parada de ônibus, no supermercado. Mas que essa igreja, Deus, principalmente seja cada vez mais conhecida como uma igreja que ama o Senhor, como uma igreja que ama um ao outro, como uma igreja que exerce misericórdia, compaixão, acolhimento, como uma igreja que se interessa um pelo outro, uma igreja que sofre um com o outro e que também se alegra um com o outro, que chora também com os que choram. Seja uma igreja com o coração voltado para Ti todos os dias da vida dela. Muito obrigado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.
Irmãos, nós já falamos aqui um pouquinho sobre nossa campanha de missões nacional. E o nosso desafio segue aberto também para a nossa campanha local. É o nosso desafio de melhorar a nossa estrutura, o nosso desafio de estarmos comprometidos em ter, né, uma quadra chuvosa mais tranquila. Então, opção é o que não faz. Tanto nós precisamos manter o nosso serviço aqui, tanto nós precisamos manter a nossa obra missionária, quanto nós podemos ser o braço do Senhor chegando até as comunidades que ainda não conhecem, como nós temos também os nossos desafios locais. Então, nós vamos louvar nesse momento com o hino do cantor cristão, 154, Vive nas Promessas. Enquanto nós louvamos, você é livre para vir aqui à frente trazer sua contribuição, seja ela em forma de dízimo, seja ela em forma de oferta. Mas contamos com a sua generosidade, contamos com a sua fidelidade como membro da igreja. Vamos louvar. Meninas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Meu Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque podemos estar aqui nesta noite, ó Deus, para te prestar culto, Senhor, te demonstrar gratidão, ó Pai, por todas as coisas que tu tens feito por nós, Senhor. Nós te somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Que tu estejas, ó Deus, neste momento abençoando a cada um que ofertou, que dizimou, que entregou a sua vida aqui nesta noite, Senhor, a ti. Que possamos a cada dia estar te buscando, te conhecer mais, Senhor, para que possamos ser luz e sal aonde estivermos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos caminhando para o nosso encerramento. Ele já foi? Eu acho que ele esqueceu o óculos aqui em cima do púlpito, viu? Depois os irmãos se organizam para ele vir buscar. Então, nós estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes nós temos alguns avisos da nossa agenda semanal. Quarta-feira, 7h30 da nosso culto de oração e doutrina. Nossa oportunidade de estarmos orando juntos como igreja, aprendendo a palavra de Deus. Sábado missionário será o Conexão Real, né? Na verdade, sábado missionário. E às 8 horas teremos GMI, mais informações aí nos grupos da igreja. Domingo, 9 da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica, 5 horas classe de integração, 6 da noite, culto de louvor e adoração, nossa oportunidade de estarmos louvando e adorando o nome do Senhor. Não tem classe de integração? Tá. As demais correções a gente faz nas redes sociais. Instagram da igreja, @IBCAHP, YouTube, IBCA Media. Tá? Para ficar por dentro de mais informações, siga a igreja nas redes sociais. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando o nosso culto, pedindo ao Senhor que esteja nos conduzindo de volta aos nossos lares. Oremos. Santo Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um culto que chega ao fim, por mais uma oportunidade de estarmos louvando e exaltando o teu santo nome. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor esteja guardando no nosso coração, Pai, as lições que aprendemos aqui, guardando no nosso coração também o desejo de te adorar, o desejo, Pai, de estarmos fazendo a tua vontade dia após dia. Que o Senhor esteja abençoando o retorno dos nossos irmãos aos seus lares, dando segurança, dando uma noite de paz. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a semana de cada um, para a honra e glória do teu santo nome, é que nós clamamos e desde já agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Boa semana aos irmãos, Deus abençoe, até a quarta, se Deus assim permitir.